E eu convidar os irmãos também assentados a estar estendendo sua mão aqui na direção do Guilherme, para a gente estar orando pela vida dele. Santo Deus, vem derramando, Pai, teu Espírito Santo sobre a vida do Guilherme, Pai. Pai, que não seja o Guilherme falando, mas seja o teu Espírito Santo falando por meio da vida dele, Senhor. Unge o Senhor Deus, capacita-o, enche o Senhor Deus com a presença do teu Espírito Santo. E que a tua palavra venha, Senhor, causando transformação em nossas vidas. Venha realmente produzindo frutos em nossas vidas, Pai. Usa da vida dele como instrumento para ministrar a tua palavra, Senhor. Tira toda a carne, tira todo o homem, Senhor. E que fique aqui, Senhor, um instrumento cheio da tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. Depois eu vou pedir perdão por ele, porque o sol não pode se pôr sobre a ira dele. Eu estraguei a surpresa, né? Eita, mas que alegria, que temor, que tremor estar aqui hoje pregando para os irmãos. O pastor já me convidou a pregar algumas vezes na terça-feira, e hoje eu tenho o prazer também de pregar para os irmãos no domingo. Tanto a pregação de terça, que eu já fui convidado a fazer, quanto a de domingo, para mim são todas importantes, cada uma com o seu jeito especial, cada dia com o seu dia especial, tanto a reunião de oração, né, quanto o nosso culto aqui hoje. E convido então os irmãos a abrir o Santo Livro aí no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 a 5. 1 Samuel, capítulo 18, verso 1 a 5. Quando vocês acharam, vocês me dizem amém, por favor, para que eu saiba o que vocês encontraram aí. O Leandro vai fazer a leitura aqui para a gente. 1 Samuel, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Amém? Convidar os irmãos então a ficar de pé para a gente estar lendo em reverência a palavra de Deus. Acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi, como também a sua armadura, inclusive a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Aonde quer que Saul o enviava, Davi saía e se conduzia com prudência. Por isso Saul o pôs sobre a gente de guerra. Ele era benquisto de todo o povo, incluindo os servos de Saul. Amém. Obrigado, Leandro. Acho que não há mal algum, né? Vamos orar mais uma vez pela pregação. Mas assim, num foco mais agradecido, porque eu, nas minhas orações, tenho incluído essa fala, oração de agradecimento por ter acesso à palavra, que a gente tem acesso de corpo e alma mesmo à palavra de Deus. E porque aqui no Brasil, assim, há desvantagem, o país é laico, uma bagunça religiosa, mas nós temos acesso à palavra do Senhor, apesar de tudo esse caos religioso. E eu queria convidar os irmãos para agradecer ao Senhor, né, por a gente ter acesso à palavra, por a gente ter esse espaço, esse templo, e Ele, afinal de contas, Ele é Deus com ou sem perseguição, né? Então, que nós não sejamos pessoas mornas com relação à palavra de Deus. Senhor Deus, nós queremos então agradecer ao Senhor por ter a liberdade de adorar ao Senhor, Deus querido, porque é um privilégio, e aqui o Senhor nos colocou para refletirmos a mensagem que o Senhor nos deu essa noite. Em nome de Jesus, nós estamos gratos, e é nesse espírito de gratidão que nós agradecemos. Amém. O Senhor tocou muito no meu coração para a gente falar a respeito da amizade. Eu, até quarta-feira, estava bem indeciso sobre o que pregar, né? Aí eu me lembrei desse texto, estava pensando em outro texto, mas daí eu comecei a orar para Deus me orientar no que eu ia refletir, no que eu ia ministrar aqui juntamente com os irmãos, e me veio
esse texto para que a gente pudesse refletir com base nele. Davi, olha que curioso, Davi era o cara menosprezado pelos pais, os seus irmãos, né? E Deus unge o rei de Israel, ele mata o urso, o leão, o gigante. E, contudo, é interessante a gente pensar que é um cara segundo o coração de Deus, mas para iniciar, eu acho muito importante a gente entender que ele era também um pecador. E o que isso tem a ver comigo, com você? Ora, nós somos pecadores, mas na consagração, na oração, nós podemos, eu tenho certeza que nós podemos ser também esse cara segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E então, é muito importante também a gente pensar na seguinte questão, né? Que Davi, ele tinha amizade com Jonatas nesse sentido, e nós podemos perceber que a amizade deles nos dá um parâmetro para que a gente construa, né, as nossas amizades ao longo do tempo. Se alguém me perguntasse a amizade bíblica, eu com certeza sugeriria esse texto. Com certeza eu iria sugerir esse texto, a amizade bíblica pensada nesse texto, porque um dos mais belos exemplos bíblicos de amizade que nós temos é a amizade de Jonatas e Davi, a amizade de graça, né? A graça da amizade. Tanto que foi o título da pregação que eu imaginei, a graça da amizade. A amizade que, se você não pode me atender hoje por causa da sua correria, está tudo bem, eu te amo mesmo assim como meu amigo, você é meu amigo. Porque hoje nós vivemos, né, numa amizade que, infelizmente, eu acredito que, talvez não todos, espero que ninguém, sinceramente espero que ninguém, mas eu posso dizer que muitas das vezes eu me aproximei de pessoas, aquela amizade que não é de graça, a troco de algo. E aí, se for a troco de algo, já não é mais uma amizade. Eu tenho algo para te oferecer, você também tem. Nós podemos ser amigos, mas não só por algo que eu posso te dar e você pode me dar. Não, porque daí não é de graça, é uma amizade comprada, e eu não acredito em amizade comprada. Já estava comprometido desde o começo, já não creio mais que seja a amizade de graça. Para mim não vale como amizade isso, e acredito que também não é do coração de Deus. Né? Por que eu convido os irmãos a pensar nisso? Porque você pega aí o verso 1, né? Jonatas o amou como a sua própria alma. Ora, eu e você, nós cobramos alguma coisa para amar a nossa alma ou para orar pela nossa alma? Então, se Jonatas amava Davi como a sua própria alma, você imagine que contexto absurdo. Eu confesso que eu forço a minha cabeça para pensar e não consigo. Acho que é um negócio impensável, né? É só vivendo uma amizade a fundo para você saber o que é você amar o seu amigo com toda a sua alma. E que nós possamos mesmo viver assim. Eu desejo muito isso para mim, para os irmãos aqui, porque nesse mundo caótico, ansioso que nós vivemos, o amigo é um refrigério, é uma bênção de Deus para a nossa alma, não é? Vocês não concordam? Amém, gente? Eita, amigo é maravilhoso. Eu por isso que eu acredito que quando a gente tem Cristo na vida, a gente tem tudo para construir amizade sincera, amizade que tem base em Jesus, é a amizade duradoura, é a amizade que resiste aí as condições, as limitações humanas que nós muitas das vezes temos. E, contudo, como eu já disse, né, hoje muitas das vezes o que vemos é amizades totalmente fora de Bíblia. Ele me cobrou, me exortou por aquele pecado que eu cometo, aquele erro. Não é meu amigo. A amizade de Jonatas e Davi, se mal lida, se mal interpretada, eu acredito que isso gere. Então, passava a mão na cabeça de Davi, passava a mão na cabeça de Jonatas. Depois que eu parei para ler com mais atenção, né? A gente para ler com mais atenção, a gente sempre ouve Deus falando para a gente o óbvio. Não, amigo é aquele cara que cobra. Pode ter certeza que eles se cobravam também. Eu tenho amizade, todo mundo sabe que o pastor, além de meu pastor, é meu amigo. E tem dia que ele me exorta pra caramba, mas eu, como sei que ele é meu amigo, eu ouço porque da minha conversão para cá,
Deus tem mostrado para mim o que é a amizade de verdade. A amizade de verdade. É cobrar, se for preciso. Porque senão vira uma cumplicidade, um negócio que eu não chamo de amizade, como eu já tenho dito. E nessa amizade bíblica, né, nós podemos ver aí o Davi, que não era esse cara popular, que embora tivesse aí matado o urso, matado o leão, matado o gigante, vocês vão ver que ele matou o gigante no capítulo anterior, e ele contava para Saul que ele já tinha matado o urso, que ele tinha matado o leão, né? E veja só, ele não tinha tanto apreço do pai, tanto apreço do irmão. E por que eu acredito que é assim? Porque quando Samuel foi ungir o rei que Deus mandou, o pai de Davi fez todos os filhos passar, menos Davi. E olha o que Davi tinha feito, né? Então, Davi não era um cara popular. Davi havia sido ungido rei, mas não havia sido entronizado ainda. Então, é isso que a gente vê como a amizade de verdade, a amizade gratuita. Olha, eu acabei de te conhecer. É claro que conosco nem sempre é assim, né? Acabei de te conhecer, já virei seu amigo. Eu também confesso que não creio que tenha sido assim imediatamente com Jonatas e com Davi. A alma ligou-se. É a frase que está no verso 1, né? A alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi. Ora, quando paro para pensar nisso, a gente não pode ser ingênuo. A Bíblia está falando de mim, de você. Nós temos muito do comportamento de Davi, de Jonatas. Então, como que eu acredito que isso acontece? É o início de uma construção de uma amizade, né? Você conhece, eu gosto daquela pessoa é legal. Nossa, aquela pessoa, eu quero contar um pouco da minha vida para ela, ouvi-la, ajudá-la no que puder. Eu acredito que foi assim com Jonatas e com Davi. E honestamente acredito que é a amizade mais sensata, mais sincera que pode se haver, construída. Assim como os planos de Deus na nossa vida vão se revelando no tempo de Deus, eu acredito que uma boa amizade é construída. Não há passe de mágica, não é de um dia para o outro. Então eu acredito assim que é importante a gente refletir, até para as nossas amizades, que a verdadeira amizade é construída. A alma ligou-se. Nós aprendemos isso no verso 1, né? E no verso 3, vamos deixar o 2 mais para frente. Pacto de amor. Então, você veja, o pacto de amor já não aparece no mesmo sentido do verso 1. Eu acredito que esse pacto de amor, essa aliança de alma que havia, foi se consolidando, foi se fortalecendo ao longo do tempo, passando aí por algumas, quem sabe, complicações, quem sabe algumas resistências, quem sabe alguma oposição ao amigo, porque eu acredito que a amizade sincera, como eu já disse, ela sobrevive aos nossos limites, muitas das vezes com o jeito do nosso amigo que é diferente de nós não somos totalmente iguais, né? Com certeza havia algumas semelhanças no caráter, no comportamento de Jonatas e Davi, e não é diferente de mim, dos meus amigos, de você, dos meus amigos, de nós, um para com o outro. Então essa aliança de alma, eu acredito que foi dia a dia, passando por aquilo que Paulo dizia, né? Suportai-vos uns aos outros. Não acredito que fosse uma amizade de mar de rosas, tal como não é a nossa amizade. Ela sobrevive às vezes a conversas que nós não gostamos muito, mas que precisamos ter, né? Como eu dei o exemplo aqui da minha vida, né? Eu sou cobrado de alguma coisa, mas isso é importantíssimo, porque se você tem um amigo que não te cobra, que apoia você, quem sabe alguma coisa que não esteja muito certa, é aquilo que a gente já refletiu, não seria muito adequado para chamar de amigo, né? Porque não está edificando na sua vida, não está ajudando a tratar aquilo que efetivamente tem que ser tratado, né? Outro ponto interessante para a gente pensar é que a amizade, ela supera e prospera em dificuldades. Se você ler o verso 2, você vai perceber que Saul não deixou mais Davi embora. Nós podemos pensar isso, eu acredito que nós podemos pensar isso de duas maneiras. Como? Davi, amigo de Jonatas, deve ter convidado Davi para ficar, quem sabe, né? Contudo, eu não acredito, sinceramente, não acredito que seja essa a interpretação correta.
na minha Bíblia, na minha tradução, diz que Saul, ele meio que proibiu Davi de ir embora, teve que ficar. E eu queria convidar você a pensar a respeito de Saul como se o Saul fosse aí o diabo. E é isso mesmo que eu estou querendo dizer, porque ele estava tomado por um espírito mau já aí, né? Ele já estava tomado por um espírito mau. E olha que irônico, o mesmo cara que proíbe Davi é o mesmo cara que é o pai do amigo dele. O mesmo cara que é o pai do amigo dele. Se naquela época tão antiga as coisas já eram meio que olho por olho, dente por dente, não seria muito fácil Davi virar a cara para Jonatas, eu não quero nem saber do seu, porque o seu pai é um salafrário, o seu pai me proibiu de ir para casa. Não acredito que tenha havido isso. Já num contexto de amizade avançada. Por isso que eu acredito que a amizade ela prospera, supera a dificuldade. Imagina lá, Davi batendo um papo com Jonatas, seu pai, hein? Eu tenho saudade do meu pai, o pai do Davi já era avançado em idade, né? E desabafando lá com o Jonatas, eu queria convidá-los a refletir nisso. Um desabafo de Davi com o Jonatas, e mesmo que ele obedecendo ao rei, talvez a contragosto, eu acredito que seja assim, como eu já disse, porque eu percebi um caráter meio de proibição, quando Saul fez Davi ficar. Mas e aí, Davi não deixou azedar o coração. E o que eu acredito que isso importa para a gente, é que, quem sabe num contexto difícil da sua vida, se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos, quem sabe, azedando com os amigos. Se com o próprio Deus nós já ficamos muitas das vezes meio azedo numa situação difícil, e olha que a gente cantou, e que Ele é o nosso amigo. Imagine com os amigos que estão ao nosso redor. E azedo que eu digo assim, não tão obviamente, naquele sentido de, eu não quero ser seu amigo, mas como que eu acho que uma amizade poderia ser comprometida nisso? É aquela amizade que você já não tem mais, aquela coisa boa para você contar para o seu amigo, só reclama. Porque a gente é amigo um do outro, eu acredito que para abençoar um ao outro mutuamente, ao mesmo tempo. Meu amigo me abençoa, eu abençoo meu amigo. Claro que quando precisa ouvi-lo, eu o ouço. Quando eu preciso ser ouvido, meu amigo me ouve. Mas quando eu penso na amizade de Jonatas e Davi, eu vejo muita superação de dificuldades. Davi já não estava mais na sua casa. Davi estava na casa de um homem, que é o rei que não aceitava um outro rei no lugar dele, que era Davi. Olha que contexto difícil. E, contudo, a amizade de Davi, acredito que com Jonatas, com certeza foi um alento, um alívio, nesse contexto difícil. No verso 5 você vai ver que Saul mandava Davi para enfrentar os filisteus e mandava para enfrentar o povo inimigo. Se você ler, acredito que, acho que um pouco depois, um capítulo para frente, é isso mesmo, depois do verso 5 e o capítulo posterior, você vai ver que Saul mandava Davi para enfrentar os inimigos, para que ele morresse pela mão dos inimigos. Davi era um excelente guerreiro, mas o propósito de Saul era esse. Não era nada disso, não. Vamos mandar porque é o meu melhor guerreiro. Podia até ser, mas a primeira motivação era essa. Vocês vão ler e se um dia vocês lerem, vocês vão perceber que vai ficar bem claro isso. Essa vontade que Saul tinha de desfazer-se de Davi. Por que eu acredito que o verso 5 também tem tudo a ver com a amizade? Ora, eu convidei vocês para entender o Saul aí como o diabo que luta contra as amizades. Então, no verso 5, se nós encaixarmos aí com a nossa vida, muitas escolhas, às vezes, que nós fazemos precipitadamente, ou o contexto em que a gente está, situações ao nosso redor, o mundo mesmo como está, a gente tem que fazer muitas das vezes escolhas difíceis, situações difíceis, mas que nós possamos sempre rogar a Deus mesmo que não sejam essas a nos apartar das nossas amizades. Davi com certeza voltava das lutas contra o povo inimigo, contra os gigantes, né, que era o Golias e os demais. Eu acredito que ele dividia as vitórias dele com os amigos, tal como você divide as suas tristezas, se for o caso, mas no caso dele, como Deus sempre estava com ele, ele vencia. E mais uma vez nós tocamos naquele ponto. A amizade sendo regada, temperada por alegrias, por vitórias,
por conquistas, por sendo regada principalmente por comunhão com Deus. Lembre-se que Davi era homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que, embora a Bíblia não diga esse respeito, não diga isso a respeito de Jonatas, mas acho que não vem ao caso. Jonatas também eu acredito que devia ser. Então, nessa questão toda de vitórias, de comunhão com Deus, momentos de aflições, Davi, ali na amizade com Jonatas, que era cada vez mais fortalecida, cada vez mais robustecida pela presença de Deus. E outro ponto que me chama a atenção, fortalecida e aceita, é isso mesmo, aceita pelo que Davi era. Davi era um cara segundo o coração de Deus, mas não era perfeito. Isso te lembra alguém? Eu me lembro de mim e de você, quando eu penso nisso, de mim, de você, né, dos amigos de modo geral. Então, se havia mesmo essa ligação de alma, como o texto nos diz que há e que tem que haver na nossa vida, nós podemos ser amigos do fulano, do ciclano. Não precisa pintar aquele super-herói que só é nosso amigo se matar o gigante, mas ser amigo dessa pessoa que sabe matar o gigante, enfrentar o problema com sabedoria, mas também saber ser amigo da pessoa que muitas das vezes desliza, né? Saber ser amigo da pessoa que muitas das vezes está indecisa no que fazer, no quanto fazer, porque o verso 1 ele é impressionante, a riqueza que há nele. A alma ligou-se, nós refletimos sobre essa questão, né? Dia a dia, a confiança vai crescendo, aumentando, mas aquela questão da amizade de graça também, né? Eu sou seu amigo, você não tem mais aquilo que você tinha, você não tem mais aquela riqueza, não tem problema, somos amigos mesmo assim. E isso me deixa extremamente emocionado, porque essa amizade ela era temperada por tudo isso, por vitórias, quem sabe por perdas, quem sabe por conquistas, tal como é a nossa, aquela amizade que você tem de anos, aquele amigo que você tem 10, 20, 30 anos, com certeza, se você tem um amigo já nessa data que você o conhece, né, posso acreditar que vocês meio que viveram de tudo, né? Vive conquistas, vive experiências, aprendendo um com o outro e assim prosperando na dificuldade, superando a dificuldade. Amém, irmãos? O que eu acho também interessantíssimo da gente refletir, eu creio que é muito válido para a nossa vida, seria convidar os irmãos a pensar nesse contexto de hoje. Por que está tão difícil, é tão raro a gente ter essa amizade bíblica? Aí você já com certeza deve estar pensando, é porque há interesses, eu me aproximo do outro por causa dos meus negócios, eu me aproximo do outro por causa de algo que ele pode me oferecer também, ou eu não me aproximo, até quero me aproximar, mas não me aproximo por causa das minhas correrias, meu dia é muito curto, enfim, o que quer que possa estar lhe ocorrendo, né? Dentro desse contexto do porquê da amizade tão profunda assim, hoje ser mais rara, né? Hoje ser mais rara. Eu acredito que então a amizade é muito rara por falta de caráter bíblico na amizade. Eu vou convidar o meu amigo hoje para ir na balada. Um amigo que convidou outro para ir na balada, vocês acham que tem caráter bíblico numa amizade dessa? Pensa aí com você e responda para você mesmo. Eu, com todo respeito, se alguém pensa assim, eu não acredito que isso seja um tipo de amizade. Vai agregar no quê? Lugar que está indo, meu Deus. Amigo de verdade, amizade que tem passos bíblicos, que tem avanços à luz da palavra, que tem avanço à luz da presença do Senhor. Para mim é aquela amizade que muitas das vezes te aproxima de Deus. É aquela amizade que te dá a liberdade de adentrar a vida um do outro. Porque a amizade secularizada, ela é muito, do meu ponto de vista, muito contrário à amizade que é bênção de Deus para nós.
porque eu vivi um pouquinho disso. Hoje eu acredito que não mais. Deus deu a graça de acabar com isso aí. Mas a amizade, quando ela não é verdadeira, você pega um cara aí que você não tem amizade bíblica, ou quem quer que seja, você fica pensando, se você vai contar algum problema que você tem, mas você tem que fazer isso, você precisa fazer isso, eu fiz isso, deu certo, eu fiz, você tem que fazer, você tem que, você precisa, se você não faz, você é isso, você é aquilo. Eu vivi um pouquinho disso na minha vida e por isso que eu não acredito em amizades secularizadas. Eu acredito naquele caráter bíblico que Deus atribui às amizades, naquele milagre de Deus, que as amizades vão ganhando ao longo do tempo, seja no exortar, seja nas brincadeiras, seja no riso junto com o amigo, seja no estar na casa um do outro, seja nas brincadeiras, seja dentro da igreja, porque a amizade bíblica, é claro que contempla também a igreja. O amigo convida o outro para ir para a igreja. Isso sim, isso é que é amizade. Eu até pensei assim, se eu iria falar isso na pregação ou não, mas eu coloquei na mão de Deus. Eu confesso que eu não queria muito falar, mas aí eu andei pensando e, afinal de contas, se a minha vida é de Jesus e se o que eu for falar pode contribuir para a palavra, eu tenho mais é que falar mesmo. Então, eu só um testemunho, que eu acredito que, tenho certeza que pode contribuir com a pregação. Então eu conheci, vocês têm uma ideia, eu conheci o pastor em 2014, 2013, por aí. A gente jogava bola junto. Eu era um cara muito curioso, sempre simpatizei com ele, né? Um cara legal, jogava bola junto. E aí, a sua igreja, como é que é? Como é que funciona isso? Como é que é aquilo? E aí ele me contava, né? Até que, de uns meses, passaram-se uns meses, ele convidou para vir à igreja, não pude vir, porque uma vez me deu uma dor no olho muito forte, mas passou uns meses eu consegui vir. Comecei a vir como visitante. Até que chegou mesmo a ocasião em que eu me converti, né? Converti aqui. E desde aí, eu acredito que assim, daí para trás, a amizade era secular, pelo menos no que se referia a mim, porque não havia ainda aquele caráter bíblico. Mas ali para frente, a maioria das nossas conversas até agora são sobre Deus. Eu faço perguntas a respeito da Bíblia, claro que com todo o contexto para a minha vida, e ele também me conta o que ele me conta, as vivências pastorais dele. Eu não estou fazendo, gente, uma autobiografia minha aqui, não, mas se eu puder pregar coisa a respeito da minha vida, eu sempre o farei. Eu acredito que são passos que a gente dá para ser carta viva na mão de Deus, aleluia, amém? Então, aí, na minha conversão, eu tive uns probleminhas, e ele foi lá comigo, tal, me ajudou a enfrentar esses problemas. Ficou até sendo mal querido por algumas pessoas, mas eu sempre volto e meio converso com ele a esse respeito. Ele me diz, eu não estou nem aí, o que importa é que você foi ganho para Jesus. Mas essa frase que ele já me disse tantas vezes, o que importa é que você foi ganho para Jesus, contém muito mais coisa. Contém muito mais assim, o que importa é que você foi ganho para Jesus, o que importa é que a amizade tem a base certa, que é Jesus. A amizade cresce em cima do alicerce certo, a pedra angular, que é Jesus. E é isso que importa para nós. Nós precisamos mesmo ter essa raiz em Jesus em tudo, inclusive nas amizades. Que a amizade que fala a respeito da cruz, a amizade que contempla a cruz. Quando eu penso no dia de hoje, em que há tantas coisas que parecem amizades, mas que não são, se desfazem de um dia para o outro, não resiste a um momentinho difícil que seja, eu não posso deixar de desejar para todos nós a amizade bíblica, essa amizade que Jonatas tinha com Davi, a amizade que Deus tinha com Abraão, e que Deus
tem e quer aumentar cada vez mais comigo e com você. Glória a Deus, amém por isso? Se Deus é inesgotável, nós não chegamos nem, eu acredito que nós não chegamos nem 1% da amizade que nós devemos ter com Deus. Ele é muito profundo. E na profundidade dele, na profundeza dele é que nós podemos ter, nem que seja um amigo. Eu, francamente, gente, eu acho aquela música uma piada cantada. Sabe aquela música? Eu quero ter 1 milhão de amigos. 1 milhão de amigos seculares, isso é fácil ter. Isso eu também tinha. Bastante. Também tinha bastante. Mas, que gostoso pensar, que gostoso ter certeza, saber que se nós temos um amigo com os valores bíblicos que Deus nos ensina, vale muito mais do que aquele 1 milhão de amigos secular que a música sugere. Vale muito mais. Vale muito mais e pensando nesse valor todo que tem um amigo, eu queria convidar também vocês a pensar, né, ainda dentro do contexto do porquê que é tão raro ter esses amigos segundo o coração de Deus, com valores bíblicos. Eu queria convidar você a pensar aí, olha, no verso 1. O verso 1 explica parte, né, dessa falta toda, dessa falta de caráter bíblico nas amizades. Não há, a maioria das vezes não há ligação de alma, há ligação de propósitos, há ligação de interesses, há ligação de afetos, mas a ligação de alma não há ligação de amor. Todas essas coisas que eu estou falando, é claro que há muito mais, eu estou só exemplificando aqui, podem parecer muito nobres esses exemplos, mas se não houver ligação de alma, não suporta uma tempestadezinha na amizade que seja, não suporta uma opinião diferente, não suporta um ponto de vista diferente. É só ponto de vista comum. Você só é meu amigo se você tiver um ponto de vista comum ao meu. Se você concordar com o que eu concordo. Se você gostar do que eu gosto. Então, quando eu olho para esse tipo de comportamento de amizade, a gente já pode saber que ela é secular e não há ligação de alma, e não há esse amor pelo amigo, tal como o amor pela própria alma. A gente tem que amar os nossos amigos assim. Se nós queremos a salvação da nossa alma, se nós queremos o maná do céu para a nossa alma, nós também queremos para o nosso amigo. É por isso que ao estruturar essas palavras, gente, na sexta-feira, eu fiquei chocado, mas eu tive que descobrir que pelo menos para mim, eu espero que para você também, não porque eu estou falando, mas que Deus te convença disso, se for da vontade dele, né? Eu descobri que a amizade de verdade, ela só acontece quando o amigo é segundo o coração de Deus e você é segundo o coração de Deus para o seu amigo. Porque aí pode haver ponto de vista diferente, aí pode haver divergência de opinião, aí pode haver gosto diferente, mas há ligação de alma. Há um desejo por mesmo Deus, há um desejo pela bênção, há um desejo pelo crescimento do corpo de Cristo, há uma batalha lado a lado contra tudo que impeça o reino de Jesus. E quando eu penso no verso 1, eu já recebo então uma explicação para uma das faltas de caráter bíblico para as amizades seculares se tornarem amizades bíblicas. Verso 3, ele sugere para mim e para você um pacto de amor. Pacto de amor. E quando a gente pensa em pacto de amor, não é mera simpatia, não pode ser mera simpatia. Eu tive a graça, eu contei para vocês agora há pouco, né, eu disse que eu simpatizava com o pastor quando a gente jogava bola. E é verdade, a gente não era tão chegado assim, então nós, graças a Deus, eu da minha parte posso dizer que Deus transformou uma simpatia numa amizade muito profunda, e através do pastor ganhei mais amigos, já conheci o Leandro, e hoje a gente brinca muito, né, Leandro? O Leandro, a Maiara, os irmãos aqui de modo geral. E isso é muito importante, gente, porque se igreja é família, se é corpo de Cristo, eu acredito, gente, que aí qualquer tabu é quebrado, aí nós, todos aqui, podemos ser amigos um do outro. Nós saímos daquela ideia de que amigo é só um.
amigo é só 2, amigo é só 3. Se nós tivermos mesmo cada vez mais essa busca pelo fogo do Espírito Santo, nós seremos amigos um do outro, aquela ideia da igreja primitiva acontecendo, essa ligação de alma que liga todo mundo a ponto de formar o corpo, a ponto de superar qualquer dificuldade. E esse texto da amizade ele é muito sugestivo para nós enquanto igreja. Enquanto igreja, eu não tenho a menor dúvida a esse respeito. Enquanto igreja, nós precisamos, gente, viver um com o outro, pacto de amor, gente. Pacto de amor. Não é o pacto de você vem na minha igreja, porque daí você é mais um número, você é mais um alguém que ocupa mais uma cadeira e é uma cadeira menos vazia. É um pacto de amor que chama a atenção de quem está lá fora, a ponto de vir também para Jesus e também ser parte desse pacto de amor junto comigo, junto com você, amém? Porque é isso que interessa, gente. Hoje, esse dia eu estava ouvindo o Caio Fábio, eu acho ele muitas vezes extremista, mas eu gosto de ouvi-lo porque eu acho que ele diz muitas, eu vejo muita verdade no que ele diz. E ele falou de algumas denominações, que eu não vou citar aqui, que essa questão numérica é importante. Então eu tenho que render, eu tenho que ganhar, eu também quero ganhar muita alma para Jesus, mas a consequência de ganhar alma para Jesus, do meu ponto de vista e dentro daquilo que eu vivo e dentro daquilo que eu fui ganho, afinal de contas é a amizade de verdade. Se eu for cada vez me aproximando de alguém que, quem sabe, conhece ou não conhece a Jesus, é com uma amizade em que o Jesus é o centro, aquela amizade, como que eu posso dizer, cristocêntrica, aquela amizade em que Deus está no controle de tudo, aquela amizade em que é sustentada por Deus. E é isso que nós vemos quando nós pensamos no pacto de amor, é a certeza que nós temos, porque Deus é amor. Se não houver Deus na amizade, como é que vai ser o pacto de amor? Eu não consigo imaginar, não tem como eu pensar numa amizade que seja pacto de amor sem Deus. É uma mera companhia para sair, é um mero passatempo. E é claro que eu estou dizendo isso com caráter bíblico. Se alguém que não crê na amizade bíblica ouvir o que eu estou dizendo, ficaria espantado, com certeza ficaria escandalizado. Mas, aleluia, porque se Deus está com essa mensagem aqui para nós, é porque serve a mensagem para todos nós, e é sinal que eu acredito é sinal que eu e você estamos, eu acredito que dispostos a viver amizades bíblicas, não? Amém? Amém. Aleluia. O verso 4, ele também é um dos versos que muito me emociona, que muito me faz refletir pela riqueza dele. O verso 1, 3 e 4, dentro desse texto da amizade de Davi com os Jonatas, é o que mais me impressiona, porque o verso 1 é a ligação de alma. É a ligação de alma. E o verso 3, pacto de amor. Amar como a própria vida. Só voltando um pouquinho para o verso 3, antes de adentrar no verso 4, eu me lembrei de algo muito importante, no verso 3, que diz que é amar como a própria vida, eu já estava me adiantando. Olha que interessante, eu e você, a gente ama a nossa vida, não ama? A gente ama a nossa vida que está escondida com Jesus, não é verdade? Só que às vezes, eu queria convidar você a refletir dentro do seguinte contexto: nas nossas lutas, nós ficamos de saco cheio de nós mesmos, não é verdade? Você já ficou de saco cheio de você mesmo? Já chegou o dia que eu tive que dizer para mim mesmo: Guilherme, eu não aguento mais você. E isso acontece com todo mundo, tenho certeza. E o que se importa para nós nesse texto? Ora, a crise na amizade, com certeza também havia crises, mas do mesmo modo que a gente superava essa questão, a gente supera ainda essa questão de às vezes estar amargurado com a gente mesmo. Outro dia a gente já está bem, está clamando pelo Jesus, por Deus. Então, amar como a própria vida, essa frase que está no verso 3 diz tudo. Porque a gente sabe muitas das vezes que tem rumos na nossa vida que temos que corrigir. Às vezes ninguém te falou que você tem que corrigir alguma coisa. É aquele pecado em oculto que eu e você temos.
Se nós amamos nossa própria vida, nós vamos lá, confessamos para Deus, oramos. E na graça dele, eu creio que nós sempre vamos sair de qualquer pecado aí que esteja nos deixando de mal conosco. Então, se ele amava Davi como a própria vida, ele também tinha, quem sabe, essas crises, quem sabe, esses momentos de cansaço, esses momentos de quero ficar sozinho, aquele momento, sabe, que você quer ficar sozinho a ponto de, muitas das vezes, não querer nem a sua própria companhia. Parece exagero o que eu estou dizendo, mas e parece depressivo, mas muitas das vezes acontece isso com a gente. E é gostoso pensar nessa liberdade. Jonathan e Davi era amigo, mas não precisava ficar andando para baixo e para cima toda hora. Se tivesse algum momento em que algum deles precisasse ficar sozinho, se retirar no secreto, hoje eu não quero, hoje eu não posso, hoje não dá, com certeza se entendiam nesse ponto. E assim, nós podemos fazer com os nossos amigos, que não há aquela neurose, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu disse algo de errado? A gente se preocupa assim, a esse respeito, mas não a ponto de ficar com aquilo martelando a cabeça, né? Isso é interessante a gente destacar, para que Deus sempre esteja consertando qualquer coisa que venha ameaçar a nossa amizade, as nossas amizades. E agora sim, comentando a respeito do verso 4. Diz que Jonatas deu para Davi sua armadura, seu arco, sua espada, seu cinto, sua capa. Na minha Bíblia diz que tem também a capa. E isso me faz pensar em duas coisas. A gente precisa lembrar que Davi e Jonatas estavam num contexto de batalha contra o povo inimigo dos israelitas. Essas proteções, essas dicas de guerra, com certeza estavam sempre presentes nas conversas entre Jonatas e Davi. E o que se importa para nós? Nós não estamos em guerra, literalmente assim, no sentido de pegar, empunhar armas e enfrentar um outro povo. Mas a guerra espiritual é constante, presente e muito real para nós. E muito ameaçadora para a nossa amizade, se ela for de Deus. Porque se for de Deus, é óbvio que o inimigo quer destruir. Então, esse texto, dentro desse nosso dia a dia espiritual, das nossas lutas, quando eu penso nessa armadura, nessa capa, nesse arco, nesse cinto, essa espada que um amigo tira e dá para o outro, isso me comove muito, porque quando eu penso em tirar a armadura, é justamente aquele sentido de proteção. Meu amigo está num apuro, numa dificuldade, eu tenho a armadura de Deus para protegê-lo. Eu lembro que muitas das vezes eu estava desanimado com aquela situação, uma situação que estava me acontecendo. O pastor me vinha com um escudo de fé. Ore a Deus que isso aí vai passar. Ore que logo isso aí vai acabar. E do mesmo jeito que isso aí vem, isso aí vai embora. Isso aí tem tudo a ver com tirar a armadura. Você vestir o seu amigo com a armadura de Deus, com a armadura de Deus que nós temos lá em Efésios, que para mim seria nesse contexto. Você pode sim proteger o seu amigo. Você pode sim proteger o seu amigo, e não significa que você vai ficar desprotegido, não. E se um dia você também está vulnerável, seu amigo vem e tira a armadura e dá para você o cinto, o arco, a armadura, a espada. A espada, para nós pensarmos aqui, dentro da amizade segundo o coração de Deus, na graça, na amizade de graça, na amizade que faz parte da graça do Senhor, eu gosto muito de pensar na espada assim, por exemplo, no que se refere a visões, né, de discipulado, que é a visão que a nossa igreja está tendo, né? O Leandro discipula, a Maiara discipula, eu sou discipulado. Eu gosto de pensar nessa questão da espada, como, por exemplo, você ensina a usar a espada do Espírito, né? Quando vir aquela luta contra a sua fé, quando você se desanimar, leia a Bíblia, aprenda a manejar a espada do Espírito. Né? Isso tem tudo a ver com dar a espada para o amigo, dar a espada para o amigo, dar a armadura para o amigo, dar o cinto para o amigo, e agora pensando a parte, né, na capa, isso eu também refleti muito sobre isso, e tem tudo, absolutamente tudo a ver com a amizade, porque
Na amizade, vamos supor, você tem o seu amigo, ele te conhece, na medida que o tempo vai passando, ele te conhece. Ele sabe muito a seu respeito. Ele sabe muito a seu respeito na medida daquilo que você vai contando, né? E chega um ponto em que às vezes você está meio triste com alguma coisa, ou quem sabe meio preocupado. Ou na verdade, quem sabe, muitas vezes no meu caso, eu recebo muitos elogios a respeito de várias coisas. Ah, você faz isso muito bem, você faz isso muito bem, você canta bem, você fala bem. E muitas vezes eu chego para o pastor, conto para ele. E tirar a capa, por fim das contas, é isso. A pessoa vê você muitas das vezes alegre, você recebendo o elogio dela, e as pessoas que estão de fora, que às vezes não têm amizade com você, te acham o máximo. Aí você tira a capa. Para mim, quando o Jonatas tirou a capa para Davi, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, todo mundo me vê assim, como um homem de guerra, o príncipe, o filho do rei. Mas na verdade eu tenho esse defeito. Na verdade eu luto contra essa questão, esse pecado todo dia. Olha, eu não sou tão bom nisso quanto pareço, tenho muito que melhorar. Então para mim isso é tirar a capa. A capa, o pessoal vê você de capa. Olha, nossa, ele manda muito bem naquela questão da vida dele. Nossa, ele é um cara super bem resolvido. Ela é uma mulher super bem resolvida. Ah, ele parece que não peca. Nossa, ele tem uma vida com Deus. Puxa, eu acho que ele tem uma alegria com Deus. Mas quando nós tiramos a capa, as pessoas veem, olha, você chega para o seu amigo e conta, olha, eu não estou conseguindo isso. Eu não consigo fazer direito. Ah, eu tenho esse medo. Ah, minha vida com Deus, puxa vida, eu pequei isso, pequei aquilo. Tirar a capa se resume a ideia da confissão. Se resume a ideia da confissão, porque a gente confessa, quem sabe, um erro que a gente cometeu. E a gente vê nesse verso que trata da armadura, da capa, a gente vê que a armadura é tirada para proteger, se for preciso. Mas também, numa amizade sincera, não há só proteção, é tirar a capa, é mostrar também, eu estou vulnerável, eu estou protegido. Todo mundo pensa isso a meu respeito, mas na verdade as coisas não são bem assim. E talvez seja isso também a grande questão que deixa muito rara essas amizades. A grande questão que torna quase extinta essas amizades. Na amizade secular você não tem liberdade de tirar a capa. Ah, você faz isso? Ah, você fez isso? Você pensa assim? Credo, como você é frouxo. Às vezes eu expunho algumas coisas com uns amigos meus, e eu lembro que muitas das vezes eu era taxado dessa forma. E já taxei muita gente assim também, já chamei muita gente assim. Por causa da falta bíblica da amizade que não te permite tirar a capa. Você se diz amigo de alguém, mas não pode tirar a armadura para proteger, não pode tirar a capa para proteger, porque é o que o padrão do mundo manda. Agora, amizade bíblica não. Amizade bíblica você tem essas vantagens, essas fortunas, essas graças todas. A ligação da alma, a vivência dia a dia do pacto de amor que te constrói, a liberdade, a alegria de poder tirar aquela capa que pesa em cima de você. Ufa, pude te contar isso, que maravilha. Tirar a capa, apoiar, proteger, ser protegido quando for preciso, deixar Deus te proteger através de seu amigo. Eu acredito que isso pode ser sim, porque se a amizade é de Deus, Deus pode abençoar a vida do seu amigo para te abençoar, para te proteger, amém? Então que nós todos sejamos mesmo muito ricos, biblicamente falando, prósperos nas nossas amizades, porque chega um tempo que se a gente tem amizade secular, a gente se cansa. A gente se cansa de estar com a armadura o tempo inteiro, não por um simples cansaço, mas muitas das vezes você quer dizer uma palavra para o seu amigo, que sai daquelas conversas fiadas,
E por estar num contexto de amizade fora da Bíblia, você não pode dizer, porque eu vou usar um termo meio pesado aqui, mas é que eu quero que vocês entendam mesmo. Você fala para o seu amigo que você gosta muito dele, que você ama ele, que viadagem. Eu não acredito mesmo que isso possa manter uma pessoa firme na vida, essa amizade secular. Então que a gente possa sempre se abrir com os amigos, porque é triste demais a gente viver com alguém que parece amigo, mas que na verdade não tira a capa para você quando precisa tirar a ponto de se abrir, e por conta dessa amizade fora do coração de Deus, você também não pode tirar. Eu queria convidar você a fazer uma oração que vai ser dirigida ao seu maior e melhor amigo, que é Deus. Que Ele conserve as nossas amizades e que Ele aperfeiçoe as nossas amizades e que Ele não deixe as nossas amizades ser contaminadas por padrões de amizades secularizadas, porque a nossa amizade não seja enganada, não seja destruída e não seja substituída por coisa que parece amizade, mas no fundo é só uma camaradagem, no fundo é só uns gostos parecidos. Não. Amizade, se é pacto de amor, vai além dos gostos. Vai além dos gostos. Vamos orar? Ore aí, baixe sua cabeça e ore agradecendo por aquele que você sabe ser seu amigo. E se você que está aí, quem sabe, eu sempre me preocupo em salientar, porque a possibilidade, embora muito triste, ela existe. Se às vezes você constatou que não tem nenhum amigo, não é para se escandalizar, mas é para saber que você tem o amigo dos amigos, que é Jesus. Que é Jesus. Várias vezes eu via mensagem a respeito de amigos, eu pensava, mas esse amigo com caráter bíblico eu não tenho. Isso é muito triste. Que nós tenhamos um amigo verdadeiro. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é o nosso amigo. Nós queremos agradecer ao Senhor porque embora o Senhor saiba embora o Senhor saiba dos nossos pecados, o Senhor nos permite ser seu amigo a ponto de contar para o Senhor. O Senhor não diz para a gente, eu já sei. O Senhor diz, venha para cá, chegue para perto, pode contar. Então que o Senhor conserve também, Deus, amigo, Pai amigo, as nossas amizades. Que nós tenhamos toda a liberdade, Pai, de tirar a capa para o amigo. Porque, Pai, a amizade de verdade, ela não está nem aí com o que parece ser amizade. Não, Pai. Vai além de camaradagens, vai além de ser colega. Então, Pai, que nós possamos cada vez mais valorizar os nossos amigos. Amanhã, Pai, vai ser o dia da Reforma Protestante. E que o Senhor possa, Pai, não só nesse dia de reforma, mas em todos os dias, reformar as nossas amizades, reforçar as nossas amizades dentro da igreja e, Pai, que as nossas amizades seculares possam evoluir para amizades bíblicas, para coisas que vão além de simpatias para com pessoas, que vão além, Pai, de interesses, que vão além de propósitos comuns. Que haja mesmo, Pai, essa aliança, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos bater uma palma para o nosso amigo? Amém.